Ei, gente, tudo bem? Meu nome é Ícaro Belém e este é o Professor. O vídeo de hoje foi um pedido e eu vou falar de um assunto bem polêmico que muitas pessoas já ouviram falar, muitas pessoas também não conhecem e não sabem muito qual que é a história por trás, que é o conflito Israel-Palestina. Tá, eu vou fazer esse vídeo tentando resumir ao máximo, porque é um conflito que já perdura por anos, por muitos anos, e por isso eu vou tentar tornar ele mais sucinto e mais fácil para vocês entenderem. Tá, para isso a gente precisa conhecer um pouco a história desse conflito. Qual que é a história desse conflito? A gente vai ter que voltar um pouco no tempo e pensar que a Palestina era conhecida como a Terra Santa. O que seria essa Terra Santa? Teria dois povos, os filisteus, os atuais palestinos, e os hebreus, que seriam os judeus e os israelitas, em que os filisteus vão para a Palestina e os hebreus vão no sentido para esse local, que é a Terra Santa, só que os hebreus acabam sendo escravizados no Egito. Essa questão da ocupação é tida principalmente em questões de argumentos históricos e bíblicos. A terra prometida de Moisés é a mesma terra que os palestinos ocuparam. E os hebreus foram para a Galileia. O que acontece? Eu vou pular um pouco para ficar mais fácil. Os árabes acabam vendo uma importância muito grande de estratégia na região. Aquela região vai ser uma região muito estratégica para eles e eles vão acabar ocupando essa terra. Agora vamos pular bastante. A partir disso, tem um período de paz entre os israelitas e os palestinos. E o que acontece? O Império Turco-Otomano vai comandar essa terra por um tempo. E com o final da Primeira Guerra, vai se tornar um território inglês colocado principalmente a partir da proposta de partilha que foi proposta lá na Liga das Nações. Só vocês verem alguns vídeos anteriores para vocês entenderem o que foi a Liga das Nações. O que acontece? No final do século XIX, acaba tendo muitos judeus indo para a Palestina, o que vai aumentar essa força desse movimento sionista. O que seria esse movimento sionista? É a busca por um Estado judeu, um Estado israelita. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e esse território sendo por parte do Reino Unido, sendo controlado pelo Reino Unido, a gente precisa observar qual era o contexto político daquela época. Em 1930, a gente tem ascensões de governos fascistas e nazistas, principalmente o governo nazista alemão, e com isso vai ter uma caça muito grande dos judeus. Os judeus vão sendo perseguidos, e com o final da guerra, em 1945, a gente tem a criação da ONU, e a gente tem esses judeus à procura de um território. O que acontece? O movimento sionista vai novamente se tornar mais forte. A gente vai ter uma nova evidência desse movimento sionista. Com isso, em 1947, através da Assembleia Geral da ONU, a Assembleia vai aprovar o plano de partilha. O que foi o plano de partilha? Foi aquele mesmo plano apresentado pela Liga das Nações, só que agora esse plano vai se tornar concreto. Esse plano vai dividir o território de Israel e o território palestino. O que acontece? Assim que esse plano é colocado, é aprovado, entra uma guerra entre os judeus e os árabes. O que acontece? Os árabes viam Israel como se fosse um invasor, porque os palestinos já estavam naquele local há muito tempo, só que vai chegar um grupo que vão acabar invadindo essa região. Então os árabes, assim que Israel se proclama independente, já vai começar uma série de ataques. Só que esses ataques não foram muito bem sucedidos. Israel acaba ganhando e tem várias outras guerras. Com isso vai ter uma série de conflitos. A gente vai ter em 1956 a Guerra do Golfo, em 1967 a Guerra dos 6 Dias, em 1973 a Guerra de Yom Kippur. O que acontece com essas guerras? A partir dessas guerras, a Palestina vai perdendo muito mais de seus territórios. Vocês podem observar pelas imagens, em cada período, a quantidade de quantos territórios, a proporção que a Palestina foi perdendo de seus territórios. O que motivou muito esses conflitos? Principalmente a gente tem a questão de Jerusalém, que seria uma terra santa para ambos as religiões, para ambos os países. As fronteiras estabelecidas após a Guerra dos 6 Dias, os palestinos reivindicaram as fronteiras estabelecidas antes dessas guerras para reforçar essa questão dos territórios perdidos, porque a Palestina perde muitos territórios com o passar dos anos. E também a questão de assentamentos israelitas na Palestina e também uma grande questão dos refugiados palestinos, principalmente por Israel impedir a entrada de refugiados palestinos no seu território. Outra questão também que é muito criticada é a desproporção bélico-militar que entre os dois conflitos. Israel tem uma força, tem um apoio muito grande dos Estados Unidos nessa questão,
Israel é um dos maiores armamentos bélicos que a gente possui na atualidade. Então a desproporção entre os conflitos é muito grande e muito pouca preocupação com os civis daquela região. Tá, mas já teve alguma tentativa de ter paz? O que acontece? O Conselho de Segurança da ONU já tentou várias vezes propor algumas medidas, algumas soluções, algumas resoluções sobre o conflito Israel-Palestina, só que com o poder de veto dos Estados Unidos já vetou uma série de resoluções dentro do Conselho que seriam sobre essa questão. Muitas dessas resoluções apontavam umas questões negativas para Israel. Então a gente tem esse apoio muito grande estadunidense na questão Israel-Palestina, apoiando Israel. A gente tem também, em 1993, o Tratado de Oslo. O que seria esse tratado? Foi um tratado proposto para finalizar com esse conflito. Foi um dos mais bem-sucedidos até o momento, só que ele também não se tornou muito bem-sucedido. Tanto que em 2000 eles vão tentar colocar outro tratado de paz que novamente se torna falho. Em 2007, Gaza vai ser governado pelo grupo Hamas. O que seria o Hamas? É um grupo islâmico que não vai reconhecer os acordos assinados entre Israel e os grupos palestinos. Em outubro de 2007 também, um acordo de reconciliação entre o Hamas e um grupo laico, o Fatah. Ambos são grupos palestinos, mas são rivais, mas dá à autoridade palestina o controle administrativo de Gaza. Esse conflito se perdura por muito tempo, ele tem várias questões, vários pequenos acontecimentos também dentro dele. Eu tentei ressaltar os maiores, e para vocês entenderem o porquê desse conflito. Esse conflito vai se perdurar por muito tempo, ele vai ser um dos principais motivos para ter essa crítica ao Conselho de Segurança dessa não resolução pelos vetos dos Estados Unidos, fora outras questões. Mas esse conflito ele vai ser muito evidente por a gente sempre estar escutando falar dele, porque essa região está sempre em conflitos. E eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês têm interesse em algum outro conflito, em alguma outra questão internacional, vocês podem colocar aqui nos comentários. E eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, curta o vídeo. E já estava esquecendo, me sigam nas redes sociais, HoraceBH, Ícaro de Trás pra Frente. E é isso. Muito obrigado, gente.